tarde. Vou falar agora um pouco sobre a estrutura cadastral dentro do software Sigma. O software Sigma é um software muito grande e com muitos dados a serem cadastrados. Então, quando eu entro no sistema, às vezes posso ter um pouco de confusão relativa por onde começar. Eu indico que comece sempre pelo formulário de equipamentos. Por quê? Porque equipamentos é a base de todos os dados que eu vou tirar em relatórios, gráficos no sistema. Mão de obra também é um dado fundamental, porém é mais simples. E equipamentos é uma área muito mais complexa, onde eu devo ter o cuidado de fazer cadastros coesos, sucintos e formar uma base sólida para que o sistema funcione adequadamente. Ao abrir o cadastro de equipamentos, muitas vezes gera uma certa confusão o fato de ter muitos campos e uma certa dúvida de por onde começar. Indicado é que se comece pelo macro organizacional da empresa, ou seja, a estrutura organizacional. Por quê? Porque cadastrar esta estrutura é o que irá garantir que minha base tenha uma localização correta do ativo e também que eu possa estratificar relatórios e gráficos por essa estrutura. Como assim? Por exemplo, se eu quiser tirar um relatório geral de índice de OS na unidade, eu tenho que ter cadastrado essa unidade no campo departamento, pois é a estrutura hierárquica mais alta que eu tenho, me permitindo tirar um relatório ou um gráfico geral. Caso eu queira tirar um gráfico ou um relatório por setor, eu devo ter esse setor cadastrado e vinculado corretamente para que eu possa tirar esse gráfico, pelo mesmo motivo de departamento. Pois, quando eu abro uma OS, eu aponto nela uma máquina. Porém, se estiver tudo cadastrado corretamente, os vínculos feitos da maneira certa, ao apontar uma máquina no OS, eu saberei qual o centro de custo dela, qual a célula ou processo que ela se encontra, esse processo é pertencente a qual setor e está em qual unidade da minha empresa. Após cadastrar o macro organizacional, o próximo passo é cadastrar o macro industrial, que compreende máquinas, conjuntos ou tags e equipamentos. Porém, antes de cadastrar a máquina, eu devo indicar uma família de máquinas a qual ela pertença, com o objetivo de, quando criar planos de manutenção, eu poder ganhar tempo criando planos padrões por família. Como assim? Eu tenho na minha unidade 50 turnos. Desses 50, 30 são iguais, 10 são de outra marca, mas também são iguais, e 10 são diferentes. O que é mais fácil? Criar um plano para os 30 que são iguais, um plano para os 10 que são iguais, e um plano para cada um dos que são diferentes, ou mesmo já utilizar um plano existente e alterar somente suas peculiaridades em específicas, ou cadastrar 50 planos diferentes. Porém, para mim fazer essa padronização no Sigma, eu preciso ter as máquinas subdivididas por famílias, seguindo um conceito aplicado pela Abraman. Outro dado que eu preciso inserir antes de cadastrar a máquina é a carga máquina, que é o tempo em que esta máquina opera. A carga máquina não está vinculada à operação de funcionários, e sim ao tempo em que esta máquina deve estar disponível para produzir. Ou seja, se minha empresa trabalha das 7 às 5 da tarde, a carga máquina desta máquina é às 7 às 5 da tarde, independente de quantos operadores e seus turnos passem por ela durante o dia. Após informar esses dados,
eu posso cadastrar a máquina. Cadastrando a máquina, eu posso subdividi-la em tags ou sistemas que executam uma determinada função na máquina, como por exemplo o sistema de acionamento de um torno, que compreende seu motor, painel elétrico, entre outros equipamentos. Depois, devo indicar quais equipamentos compõem esse sistema. E posso até mesmo chegar ao nível de peça. Então, quais as peças compõem um equipamento? Rolamentos, parafusos, entre outros. Eu não sou obrigado a chegar até este nível. Equipamentos, tags. A minha real necessidade é ter cadastrado uma máquina para poder indicá-la nas OS, ter seu histórico e dados. Podemos dizer que este nível de detalhamento pode ser considerado um segundo passo, como um aprimoramento da minha base de dados. A intenção em subdividir a máquinas em itens menores, além de ter um histórico de itens separados, assim sabendo não simplesmente qual a minha máquina que mais quebra, mas sim quais partes delas que mais quebram, também me ajuda a diminuir o tempo de execução de uma manutenção programada. Por exemplo, eu vou executar uma preventiva em uma máquina. Se eu subdividir essa preventiva em 5 sistemas da máquina, ao invés de ter uma preventiva de 24 horas de máquina parada, eu terei, na verdade, 5 preventivas de quase 5 horas, divididas ao longo de um mês ou meses. E cada parte da máquina terá um histórico para indicar a manutenção. São N os motivos para mim fazer essa subdivisão, mas ela é um pouco complexa. Então, como citei antes, dá-se preferência ao cadastro de máquina. Quanto ao departamento, setor, processo e célula, também não sou obrigado a utilizar todos esses níveis hierárquicos. Posso indicar apenas os que a minha empresa necessita. E como eu já mencionei em alguns outros vídeos, Sigma me permite parametrizar esses campos mudando sua nomenclatura. Como, por exemplo, para uma empresa que controla caminhões ou uma frota de veículos, posso mudar esses campos para marca, ano, modelo, que me darão dados muito mais importantes do que em qual ponto da cidade esse veículo deve ficar à noite, pois durante o dia ele roda e eu não posso dizer que ele pertence a nenhuma unidade em específica. Uma forma de se ver se uma estrutura cadastral foi feita corretamente é em árvore industrial. Este campo nos permite visualizar uma hierarquia que contenha máquinas de uma forma dinâmica, subdividindo pelo departamento, os setores, os processos que compõem esse setor, quais as máquinas que estão dentro deles. Então, eu venho em árvore industrial, faço um dos filtros abaixo, seleciono o item que eu quero visualizar e mando pesquisar, visualizando assim todos os itens pertencentes dentro a ele. Se eu pesquisar, por exemplo, por máquina, o sistema irá me apresentar todos os sistemas e equipamentos dessa máquina. No caso, fiz agora uma pesquisa por departamento. Então o setor está me apresentando quantos departamentos eu possuo cadastrado, quais os setores que eu tenho cadastrados dentro desse departamento e quais os processos que compõem esses setores. Como, por exemplo, na produção eu tenho usinagem e estampagem. E dentro desses processos tenho diversas máquinas.
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem a estrutura cadastral do Sigma, por onde começar a fazer os cadastros de item. No próximo vídeo irei demonstrar os cadastros. Uma ótima tarde a todos.